Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez neste domingo para nós estudarmos a palavra do Senhor. E nós estamos na lição 12 da nossa segunda revista de nossa Escola Bíblica Dominical Online. E no estudo de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a doutrina da igreja. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao nosso coração, nos ensinando acerca da Igreja de Cristo. Senhor Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos estar estudando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem nos ensinado, tem ministrado ao nosso coração, e nós colocamos o estudo desta manhã diante de ti, clamamos pelo teu agir, pelo teu ministrar, a todos quantos estiverem ouvindo esta lição. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 18. Mateus 16, 18. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Queridos, a igreja nasceu no coração de Deus, faz parte do plano de redenção do Senhor, a igreja. E nós vamos ver alguns aspectos desta igreja, né? O que está envolvido neste termo igreja nesta manhã. A definição da palavra igreja. O termo grego eclésia é composto da preposição ek, que significa fora de, e do verbo kaleo, que é chamar. Então, a igreja é o grupo de pessoas chamadas para deixar a vida mundana e servir ao Senhor. Nós somos chamados para fora, fora do mundo, fora do sistema mundano, para servir ao Senhor Deus. E não há nenhuma outra instituição sobre a face da terra tão importante quanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ao estudarmos a Igreja de Cristo, precisamos conhecer a natureza, ordenanças, missão da igreja e a sua expansão. Então, no estudo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre esses itens. O primeiro aspecto que nós vamos estudar é sobre a igreja na perspectiva bíblica e teológica. Em primeiro lugar, uma visão cristocêntrica da igreja. Queridos, a igreja está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus diz, né, que ele edificaria a igreja dele. Olha, edificarei a minha igreja. Então, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, ele é a base da igreja, a estrutura da igreja. Paulo refere-se aos salvos como a igreja de Deus. Isso nós vemos lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Desse modo, outro fundamento não pode ser lançado, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E eu quero ver com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor:
Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus. Nós vamos ver mais para frente, né, que Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o que comanda a igreja. Então, Jesus Cristo é o fundamento, segundo está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 11. A igreja, na perspectiva do Novo Testamento. A igreja, amados, é um organismo vivo. A igreja, ela não é estática, ela não é estagnada, ela é viva. Por quê? Porque é composta de pessoas que são vivas em Cristo Jesus, o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas que existem. E a igreja, ela é, ao mesmo tempo, invisível. Por que a igreja é invisível? Porque, como parte do corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, todas as pessoas salvas em Cristo Jesus, em todo este mundo, compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, existe a igreja universal, né? Que significa a igreja abrangente, todas as pessoas salvas em Cristo Jesus, em cada cidade, em cada estado, em cada país, por este mundo todo. E também tem, amados, a igreja visível, a igreja local, a igreja que você consegue visualizar, que você consegue interagir com os seus membros. Por exemplo, nós estamos aqui numa igreja, né? Fazemos parte local, né? De uma igreja local. Nós, a nossa denominação, outras pessoas em outras denominações, mas todas servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós da mesma denominação, mas um numa cidade, outro em outra igreja, né, em outra cidade, mas todas servindo ao Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja invisível, que é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo sobre a face da terra, e a igreja visível, que é a igreja local, composta por pessoas que estão interagindo umas com as outras e juntas adorando ao Senhor. Para se fazer parte efetivamente de uma igreja, isto é feito através do batismo. Então, o batismo é uma ordenança bíblica para se inicializar na igreja cristã. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 28, o próprio Senhor Jesus Cristo nos falando, né? Capítulo 28 de Mateus, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, é através do batismo que uma pessoa é oficialmente ingressada no corpo de Cristo. Muitas pessoas podem estar participando da igreja, podem estar frequentando os seus cultos, as suas reuniões, mas é quando a pessoa batiza que ela se torna membro efetiva do corpo de Cristo ali naquele local. E uma outra ordenança que nós temos é a ceia do Senhor. É um memorial do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Então, duas coisas importantes nessa perspectiva da igreja no Novo Testamento: o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Vamos ler Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, a ceia é um memorial
daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, a nossa salvação, a nossa redenção, a expiação pelos nossos pecados. Então é através da Santa Ceia, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, participam da ceia, participam desta aliança. Se você continuar lendo aqui o capítulo 22 de Lucas, vai estar falando, né? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, tanto o batismo quanto a ceia são fundamentais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor devem passar pelas águas batismais, serem ingressadas no corpo de Cristo, participar, né, do seu rol de membros da igreja, tanto local como da igreja invisível, noiva de Cristo, e também participar da Santa Ceia do Senhor, um culto importantíssimo. Cada igreja tem o dia que costuma ministrar a Santa Ceia, geralmente é uma vez ao mês, mas faz parte do bom andamento do corpo de Cristo, e todos nós somos chamados a participar deste momento tão especial na igreja do Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento também há algumas figuras de linguagem para se referir à igreja, para se comparar à igreja. A igreja, ela é comparada a um corpo, ela é chamada de corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, vamos ver esse texto. Efésios capítulo 1. Versículos 22 e 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é cabeça da igreja, Ele é o centro, Ele é o que leva, que dirige, que direciona a igreja. Aleluia. Uma outra figura de linguagem que nós podemos ver também no Novo Testamento é a igreja sendo chamada de família de Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, o versículo 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, todos que estão em Cristo Jesus são parte do corpo de Cristo e parte da família de Deus. Então, eu e você, mesmo que não sejamos irmãos de sangue, nós somos irmãos em Cristo Jesus, fazemos parte da família de Deus, temos a Deus como nosso Pai, temos Jesus Cristo como o nosso irmão mais velho, né? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso irmão mais velho, temos o Espírito Santo de Deus como nosso amigo, nosso guia, nosso conselheiro, nosso ajudador na caminhada cristã. Aleluia. E falando sobre o Espírito Santo de Deus, nós, como igreja de Cristo, também somos chamados de templo do Espírito Santo. Você e eu somos templo do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Então, nós somos morada de Deus, nós somos casa de Deus, somos templo de Deus, um santuário para que o Senhor habite em nós, faça em nós morada, trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida e através de nossa vida poder
alcançar mais pessoas. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Vamos ler o versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia, que maravilha! Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos templo do Espírito Santo e o nosso fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, a nossa vida existe em Cristo, seja eu, no meu particular, no meu individual, vivo a minha vida em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, sejamos nós, como a igreja do Senhor, ou local, ou a igreja invisível, ou a igreja noiva de Cristo, somos fundamentados em Cristo Jesus. Não existe outro fundamento que nós, como igreja do Senhor, devamos seguir. Cristo, a palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus que nos faz entender a nossa vida em Cristo. Cristo, o centro de tudo, o centro da igreja, o centro do meu coração, o centro do seu coração, para que esta igreja, a noiva de Cristo, possa estar adornada, possa estar como uma noiva de vestes brancas, nesta missão na terra, esperando ser resgatada pelo noivo, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vier buscar a sua igreja. Aleluia! E a igreja, ela possui uma missão. E nós vamos falar um pouquinho sobre a missão da igreja. Quais são os propósitos da igreja do Senhor aqui na terra? Em primeiro lugar, o propósito da igreja aqui na terra para com Deus é a adoração. Adoração. Efésios capítulo 1, versículo 12, diz assim: a fim de sermos para louvor de sua glória. Então, nós existimos para adorar ao Senhor. Mas eu quero ver com vocês, Efésios também, no capítulo 5, versículos de 16 a 20. Efésios 5, 16 a 20 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para adorar ao Senhor, nós somos chamados a estarmos nos reunindo, salmodiando ao Senhor, somos chamados a estarmos sendo cheios do Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Senhor, buscando ser cheios da sua graça, da sua unção, do seu poder, sendo revestidos do alto com os dons espirituais, clamando ao Senhor para que os ministérios fluam na igreja, e assim, amados, cheios do Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer, como está escrito aqui no versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, somos chamados a adorar ao Senhor. E lá em João, no capítulo 4, nós temos um texto que é muito conhecido, né, sobre a verdadeira adoração.
o capítulo 4, o versículo 23, diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então o Senhor está procurando encontrar na sua igreja adoradores. O Senhor está procurando encontrar em mim e em você uma adoração que o entronize como Rei, como Senhor, como detentor de todas as coisas. Aleluia. Então, esta é a missão da igreja: adorar ao Senhor, sermos louvor da glória do Senhor. Amados, quando nós estamos nessa adoração ao Senhor, a igreja está cheia da graça do Senhor, e aí ela tem a estrutura para estar cumprindo a sua outra missão na terra, para ir para a evangelização, para ir socorrer as pessoas que estão com dificuldades, necessidades, para ir ministrar às pessoas a salvação que há em Cristo Jesus. Então, um outro propósito da igreja para com o mundo, a evangelização e a misericórdia, socorrer as pessoas em suas necessidades. O texto de Mateus, vamos lá novamente, Mateus 28, um texto muitíssimo conhecido, né, sobre a grande comissão da igreja do Senhor. Aleluia. Mateus 28, vamos ler do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, amados, a igreja possui essa missão de ir por todo o mundo, fazer discípulos, fazer com que pessoas conheçam a Jesus, levar a palavra, levar o evangelho às pessoas, apresentar esse Jesus tão maravilhoso que deu a sua vida em favor da humanidade, para que essas pessoas possam reconhecer que são pecadoras, que precisam de arrependimento, que precisa da salvação, que precisa da conversão. E assim, queridos, o Espírito Santo de Deus fazer a obra nesses corações, e essas pessoas se achegarem ao Senhor, fazendo parte então da família de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Senhor Jesus. E aí nós precisamos estar ensinando as pessoas a guardar as palavras do Senhor, a guardar, a entender a palavra do Senhor. Essa é a missão da igreja, né? Estar ministrando Jesus para as outras pessoas, ministrando a Jesus, socorrendo as pessoas em suas necessidades também, físicas, materiais, não apenas espirituais, mas fazendo uma obra completa na vida da pessoa. Uma outra missão que a igreja tem é para com os próprios crentes, né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o fortalecimento dos santos. Efésios, vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, os versículos 12 e 13. Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então,
Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, é o comecinho da nossa caminhada cristã, não é o fim, é o começo. E a cada dia, na presença do Senhor, eu vou aprendendo desse Senhor, eu vou aprendendo as coisas do reino de Deus, eu vou conhecendo mais de perto, mais intimamente a esse Senhor que eu comecei a servir, né? A cada um que se converte vai tendo essa experiência. Então, nós somos chamados, olha, a estarmos nos aperfeiçoando em Cristo a cada dia. Eu me converti hoje, a experiência que eu tive com Cristo hoje foi excelente para hoje, mas eu tenho que buscar mais, eu tenho que crescer mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ser mais aperfeiçoada. Eu preciso deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu coração, vá tirando as impurezas, vá tirando as arestas, vá trabalhando comigo no processo de santificação, né, naquele processo de deixar as coisas da carne, a maldade da nossa carne, da nossa natureza, que é contra a natureza de Deus, tudo aquilo que o homem quer seguir pelo seu próprio impulso, pela sua própria vida, e deixar que a vida de Cristo entre em nós. Então, é com o auxílio da igreja que isto vai acontecendo. Por quê? Porque na igreja nós estamos juntos, um vai ministrando a vida do outro, né? Nós temos aqui, se você for ler os versículos anteriores desse texto de Efésios 4, está falando que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e aí completa, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós não podemos ficar só na nossa caminhada cristã. Nós precisamos do corpo de Cristo, precisamos estar inseridos, precisamos fazer parte, para estarmos sendo alimentados, para estudarmos a palavra, para sermos ministrados e assim sermos aperfeiçoados, tendo condições de estarmos exercendo o ID do Senhor Jesus Cristo, aonde quer que o Senhor estiver nos levando. Aleluia, aleluia. Então, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade de evangelizar, de educar as pessoas na palavra, de trazer os fundamentos bíblicos, de ajudar as pessoas no seu processo de cura, de restauração, de libertação. Quão linda é a missão da igreja do Senhor, quão linda é a sua missão e a minha missão como parte da família de Deus aqui nesta terra. Aleluia, glória a Deus. E o último aspecto que nós vamos estudar é sobre a igreja e o tratamento peculiar de Deus. Nós vamos ver um pouquinho sobre duas igrejas vistas no Novo Testamento. Em primeiro lugar, a igreja de Jerusalém. Foi na cidade de Jerusalém que a igreja do Senhor foi surgindo e ela foi o berço, né, para que dali o evangelho fosse propagado para outras nações. Se você pegar Atos capítulo 1 e versículo 4, você vai ver Jesus falando aos seus discípulos que não eram para eles se ausentarem de Jerusalém, enquanto não fosse efetuado a promessa do Pai, a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus. E aí, em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, nós vemos aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, os discípulos, as pessoas que criam no Senhor Jesus, obedeceram a palavra do Senhor, permaneceram em Jerusalém, eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio,
um som como um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o Senhor ali cumprindo a promessa. E amados, se você continuar lendo este capítulo 2, você vai ver a obra do Senhor sendo feita nas pessoas ali daquela cidade. Muitas pessoas se converteram. Nós vemos aqui, olha, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus através da igreja que estava ali, daqueles discípulos, daquelas pessoas que criam no Senhor, que obedeceram a palavra do Senhor para ficar ali, para que fossem revestidas de poder. Atos 1:8 fala, né, que o Espírito Santo os encheria de poder, com capacidade para testemunhar. Então ali aquelas pessoas foram cheias desse Espírito Santo e começaram a falar das maravilhas do Senhor, e outras pessoas foram tocadas, e o resultado foi a conversão de 3.000 pessoas ali naquele momento. Que ministério lindo, que coisa linda, né, do Senhor. E aquela igreja ali de Jerusalém foi uma igreja importantíssima. Além de ser o berço de muitas coisas que aconteceram, né, ela também foi o palco de reuniões que aconteceram da igreja para decidir coisas acerca do bom andamento da igreja do Senhor. Em Atos, no capítulo 15, o versículo 4, vamos ler ali, Atos 15, 4, diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Aí, no versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havia surgido uma questão sobre a circuncisão dos gentios, né, como que aquilo ficaria. Então, a igreja de Jerusalém, que recebeu os apóstolos para estarem debatendo, orando, buscando ao Senhor, como que esta questão ficaria. Então, nós chamamos isso de concílios, né? Quando a liderança da igreja se reúne buscando ao Senhor para resolver algum assunto. E do grande esforço desta igreja de Jerusalém, queridos, foram surgindo outras igrejas em outros lugares. Aleluia. Como características desta igreja, vamos ler Atos, vamos voltar no comecinho de Atos. A igreja de Jerusalém, o berço, né, da igreja de Cristo, e depois sendo espalhada pela face da terra, através do ministério dos santos do Senhor, dos chamados do Senhor. Ela possui características maravilhosas. Atos capítulo 2, versículos 42 em diante. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, características aqui da igreja de Jerusalém: eles viviam juntos, eles tinham as coisas em comuns, eles eram amigos, eles eram companheiros, eles tinham prazer na comunhão, de estar juntos um com o outro. Eles tinham, queridos, o poder espiritual, porque eles perseveravam na oração, eles perseveravam na busca do Senhor, eles perseveravam, olha, na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam as pessoas os fundamentos da igreja em Cristo Jesus. Então a igreja estava forte, a igreja estava fortalecida, e a igreja ia caindo na graça das pessoas que queriam esse Jesus na vida delas. Então nós precisamos buscar isso também, perseverar na doutrina. Não estou falando de usos e costumes, eu estou falando da palavra do Senhor, né? Aquilo que Jesus é, o que Jesus ensina, como nós devemos proceder na nossa vida, os fundamentos do Senhor, os princípios do Senhor, para sermos fortalecidos, buscar ao Senhor. Você na sua casa, você aqui na igreja, né, numa igreja junto com outras pessoas, tudo isso vai fortalecendo o corpo de Cristo. E assim, o evangelho vai se expandindo sobre a face da terra. E nós vamos também ver um pouquinho sobre uma outra igreja, a igreja de Antioquia, que é na Síria. Vamos lá para o capítulo 11. De Atos, capítulo 11, versículos 19 em diante, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós vimos aqui que Antioquia não era uma cidade judia, não era de uma igreja judia. Pessoas que eram judeus, convertidos, né, foram e levaram a palavra, como diz aqui, a gregos que não eram dos judeus, que eram chamados gentios, e esses gentios receberam a palavra do Senhor, se converteram, e a igreja de Antioquia começa então a prosperar. E a palavra fala que Barnabé e Saulo ficaram aí todo um ano ensinando naquele lugar. Muitas pessoas foram conhecendo ao Senhor Jesus Cristo. Então Antioquia, ela foi o começo, foi o berço do trabalho evangelístico entre os gentios. A igreja de Jerusalém
foi o berço ali para os judeus que se converteram ao Evangelho, e Antioquia foi o berço para a conversão, o trabalho entre os gentios. Todos aqueles que não eram judeus eram chamados gentios, e Deus foi fazendo a obra. Aquela igreja tinha características também especiais. Eles gostavam de evangelizar, eles tinham liberalidade em contribuir. No capítulo 11, nos versículos 27 a 30, fala assim, olha, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Se você olhar da igreja de Jerusalém, você vê naquela igreja também essa disposição para ajudar aos necessitados. E na igreja de Antioquia também essa disposição para ajudar aqueles que estavam necessitados. Os discípulos, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro. Então faz parte, queridos, como eu já disse anteriormente, da missão da igreja do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, levar o evangelho às pessoas para que Cristo seja pregado no mundo, seja conhecido no mundo, mas faz parte também do trabalho da igreja, da missão da igreja, o socorro àqueles que têm necessidade. E a igreja, então, precisa estar fundamentada sempre na palavra do Senhor, para que seja uma igreja forte, uma igreja saudável. Tanto a igreja visível, a igreja local, precisa estar na busca do Senhor, precisa estar centrada na palavra do Senhor. Queridos, o que faz diferença numa vida é a palavra do Senhor, porque é a verdade que liberta, a palavra do Senhor que é a verdade. Então a igreja precisa estar fundamentada na palavra. A palavra é o centro. Deus, através do seu Espírito Santo, pegando essa palavra, trazendo uma vida aos corações para que haja as mudanças necessárias. O louvor na igreja, baseado na palavra do Senhor, louvores cristocêntricos, né? Cristo sendo o centro de tudo, louvores não baseados na emoção humana, mas na palavra do Senhor, para que todos nós estejamos fortalecidos no Senhor, na força do poder do Senhor, sendo capazes de cumprir a linda missão que o Senhor conferiu para nós como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, que nós possamos estar fazendo a nossa parte. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou chamada para servir ao Senhor, eu sou chamada para ministrar o Senhor Jesus para as vidas. Você é chamado para servir, você é corpo de Cristo, e todos nós juntos fazemos parte desta igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Então vamos nos levantar, vamos nos despertar, não vamos permitir que este ou aquele problema, que esta ou aquela situação venha a fazer nos esfriar do
corpo de Cristo. Nós, em nossa casa, devemos sim estar buscando ao Senhor com oração, com leitura da palavra, né, com busca de Deus, jejuando, mas nós precisamos estar juntos na igreja local. Você que faz parte de um corpo de Cristo local, precisa estar junto para que esta igreja local esteja forte, esteja firme, fundamentada no Senhor, porque, queridos, toda a igreja do Senhor, então, vai estar forte também. Você está acompanhando o raciocínio? Eu forte em Cristo, eu numa igreja local, fazendo a minha parte junto com os irmãos, para que a igreja local esteja firme. E assim, todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, que formam a igreja invisível do Senhor, a noiva de Cristo forte, pura, imaculada, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando o estudo da nossa escola. Muitas coisas nós poderíamos entrar em relação à igreja de Cristo, muitos aspectos a serem vistos, mas o nosso horário não nos permite, né, fazermos muito mais. Então vamos orar, busque ao Senhor, busque aprender mais, tire suas dúvidas. Se você quiser conversar conosco, você pode estar nos contatando, que nós estaremos conversando acerca da palavra do Senhor. Deus, desperta a tua noiva, a tua igreja, Senhor Deus, para que nós possamos ser a igreja aperfeiçoada em Cristo, abundante, Senhor Deus, nos teus dons, abundante, Senhor, na tua palavra, abundante, Senhor, no serviço cristão, fazendo, ó Deus, a nossa missão aqui na terra, desempenhando o papel que o Senhor tem para nós, a nossa missão de ir e pregar a tua palavra, fazer discípulo, batizar, ensinar as pessoas a guardarem a tua palavra, a te servirem com singeleza de coração. Nos ajuda, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, como temos falhado diante de ti como igreja de Cristo. Espírito Santo de Deus, faça a tua obra no nosso meio, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos para ti, desperta-nos, ó Pai, para a tua palavra, Senhor Deus, que nós tenhamos a cada dia mais fome e sede do Senhor. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa ser esta igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém.